Bom dia, irmãos. Graça e paz. Eu tenho que concordar com os irmãos que não é uma tarefa fácil estar aqui na frente para a transmissão da palavra de Deus. E seria muito mais fácil, pelo menos para mim, se nós pudéssemos estar caminhando numa estrada tranquila, e ali nós conversaríamos sobre as coisas de Deus. E assim nós poderíamos aproveitar o capítulo 16 de Romanos, né? Mas não sendo possível isso, ou então uma mesa redonda, né? Onde todos nós estivéssemos assentados e ali nós iríamos compartilhar mutuamente, né? Acerca da palavra de Deus. Mas não sendo possível, então nós aceitamos a tarefa de estar aqui na frente, mas que não é fácil. Mas eu falei com o presbitério que eu tenho algumas considerações e muitos versículos da palavra de Deus para realmente nos trazer posso dizer assim, uma compreensão ou algo a mais acerca desta carta de Paulo e, de uma forma específica, o capítulo 16, onde nós agora chegando ao final, já são 7 meses nesse capítulo 16, né? Mas eu fui até os registros lá da Rua Presidente e constatei, o início do estudo da carta aos Romanos foi em 2012. Portanto, são 12 anos que os irmãos estão aqui compartilhando essa carta muito especial, né? Eu gostaria de, antes de entrarmos, propriamente dito, naquilo que é o tema, o assunto, que eu sinto que foi Deus quem falou ao meu coração, porque Marina pode testificar isso, foram noites e noites onde ela acordava e me perguntava: Tony, você está acordado? Estou. Mas o que é? É Romanos 16. Eu estou pensando em Romanos 16. Eu estou pensando nesse capítulo final dessa carta maravilhosa que Deus inspirou o apóstolo Paulo para que chegasse até as nossas mãos hoje, né? Eu tive a ajuda de Samuel. Eu pedi ajuda para ele porque seria difícil aqui eu conseguir fazer a leitura e ao mesmo tempo estar transmitindo aos irmãos. Samuel então colocou isso tudo na projeção. Eu sei que acho que é a Ana que vai me ajudar ali, a Ana e o Gabriel, né? Isso. E nós vamos então estar fazendo essa leitura juntos, né? E aproveitando daquilo que o Senhor tem para nós. Irmãos, eu vou falar depois do tema. O tema desta meditação veio no sábado, quando, com toda a participação dos irmãos aqui, contribuindo com o compartilhar daquele momento tão especial, veio na minha mente o tema para esse nosso tempo agora de manhã. E esse tema tem a ver com pregação. Mas não é a pregação como nós estamos fazendo aqui, né? Uma pessoa na frente e todos os demais ali sentados ouvindo, né? Esta pregação, nós tivemos muitos irmãos do passado que foram hábeis, que foram pessoas realmente usadas por Deus na pregação da palavra. No sábado mesmo, nós ouvimos o nome de Charles Spurgeon, que foi considerado lá no século XIX como um grande mensageiro, um grande pregador da palavra de Deus. E outro nome já no século XX, só alguns comentários iniciais aqui, Martin Lloyd-Jones. É também um nome conhecido. E este homem, no final da sua vida, ele ainda como um pregador da capela de Westminster, ele estava de férias com a sua esposa, lá no país de Gales. E de férias, já idoso, ele então, logicamente, foi assistir no domingo de manhã, numa capela bem simples, pequena, naquela cidade em que ele estava. E aí então, ele perguntou aos irmãos: os irmãos querem que eu traga uma palavra para vocês hoje? E eles ficaram um pouco constrangidos, porque ele estava ali de férias. E já aquele homem idoso,
mostrando já o efeito da sua idade, eles ficaram em dúvida, mas a esposa falou com eles assim: deixem ele pregar, porque isto é a vida dele. A pregação é a vida dele. E sabe, irmãos, lendo sobre isso, eu posso perceber aqui no nosso meio irmãos que têm considerado que a pregação da palavra é a sua própria vida. É a sua própria vida. Mas o que nós vamos falar hoje não é dessa pregação aqui, desta forma. É aquilo que Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 3, isso aqui está fora do script, né? 1 Pedro capítulo 3, e versículos 15 até 17. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo, porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Então, todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Irmãos, a pregação que eu estou me referindo aqui é o nosso testemunho. É a nossa vida revelando o caráter de Cristo dentro de nós. E esse testemunho, irmãos, ele é requerido por Deus para cada um dos seus filhos. Todos nós temos realmente a condição, a capacidade, porque é dada pelo Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ser pregadores com as nossas próprias vidas. E interessante que Celso, irmão Celso falou aqui a respeito dessas mulheres, e são especiais. Realmente são mulheres que impressionam a cada um de nós a maneira como algumas se deixaram ser conduzidas, se não todas, para que a vontade do Senhor pudesse prevalecer. Mas estudando agora o capítulo 16, eu coloquei no rol das mulheres mais uma mulher que me impressionou muito, irmãos. E foi o fato do testemunho dessa mulher que fez com que eu entrasse na fila, lá com o presbitério, para poder trazer algumas considerações aqui para os irmãos, vamos ter uma palavra de oração, mais uma. Altíssimo Deus, nós mais uma vez elevamos o nosso pensamento ao Senhor com gratidão. Primeiro porque o Senhor tem nos dado vida, mais um dia, e nós, ó Deus, precisamos compreender que este viver nesse dia deve ser para a honra e glória do Teu nome. Pai amado, nós já estivemos aqui, diante da mesa do Senhor. Nós, ó Deus, agora estamos diante da Tua palavra. Que tão somente ela, ó Deus, possa trazer aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja, para que a transformação que deve acontecer em nossas vidas diária possa, mais uma vez, nesse dia, acontecer. Pai amado, nós entregamos cada um dos Teus filhos aqui nas Tuas mãos, e eu peço ao Senhor que não as minhas considerações, mas a palavra do Senhor possa vir de encontro às nossas necessidades, para que assim possamos compreender a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. É em nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Amém. Irmãos, como eu falei, eu verifiquei lá, 2012, os irmãos começaram o estudo de Romanos, e agora já são 7 meses aqui. E o que eu tenho realmente para trazer para os irmãos são porções da palavra de Deus que nós conhecemos muito bem. Nós conhecemos algumas dessas passagens de cor, mas o fato é que a palavra de Deus é insondável, insondável. Nós vamos passar o resto dos nossos dias lembrando de João 3,16,
de Romanos, de Romanos 5 e 1, nós vamos lembrar de Efésios, capítulo 2, e essas passagens vão continuar falando aos nossos corações, porque ela é a insondável palavra de Deus. Eu tenho mais duas observações aqui para trazer para os irmãos que me impressionou bastante. Uma delas já me impressiona há muito tempo e eu gostaria de falar com os irmãos. Meu coração tem se alegrado muito de ver os nossos jovens. Ali em 2019, quando houve aquele recrutamento para que as salinhas pudessem ter um apoio maior de professores e ajudantes, eu me surpreendi com tantos jovens que se alistaram e uma boa parte deles ainda continua nesta tarefa, nesta missão de estarem trabalhando com as salinhas. Mas também o louvor. Nós temos nossos jovens ali no louvor. Jovens, eu me refiro a jovens e jovens casados também, né? E aqueles que estão servindo na mesa do Senhor, aqui, domingo após domingo, cooperando nesta tarefa. E no compartilhar da palavra do Senhor. Jovens, eu imagino que haja um orgulho santo, se assim nós podemos dizer, de seus pais, vendo vocês aqui na frente, se entregando realmente ao Senhor para trazer, para contribuir com a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. A segunda observação foi sexta e sábado. Sexta e sábado aqui, junto com uma boa parte dos irmãos, foi um tempo muito especial. Não foi fácil para nós que já temos uma idade, né, mais avançada. Minha neta não pode falar que eu sou idoso, né? Mas sim, nós já temos a idade mais ali na frente. Nós sentimos, nós realmente precisamos de muito apoio do Senhor para poder estar aqui. Mas foi um tempo especial, muito edificante. E uma coisa que veio ao meu coração foi o fato de que eu preciso aproveitar mais o tempo em que nós estamos reunidos como família de Deus. Um tempo em que há ensino e comunhão. Irmãos, nós precisamos aproveitar esta oportunidade de estar juntos para esta comunhão tão especial com o Senhor e também com os irmãos. Então, jovens, permaneçam firmes, permaneçam aí atuantes. E uma outra coisa, as crianças estão olhando para vocês. Talvez nem tanto mais para nós, para mim, né? Mas para vocês. E vocês vão ser um espelho, vocês vão ser um exemplo para que, como vocês vão um dia estar substituindo aqueles irmãos que estão aqui, né? E vai chegar o tempo deles de descanso, um tempo em que eles vão precisar de mais fôlego e vocês vão estar ocupando o espaço deles. Estas crianças que levantaram e saíram para as salinhas, essas crianças poderão ser o futuro aqui no nosso meio, até que o Senhor volte, né? Irmãos, Romanos 16 é um capítulo que praticamente nós não temos um ensino doutrinário explícito. Mas é a maior e mais íntima expressão do amor e da afeição do apóstolo Paulo por outros irmãos e colaboradores. Ele apresenta lances da vida desses cristãos que era comum naquele início da igreja, no primeiro século. E oferece uma visão interior da natureza e do caráter da igreja. Então, esse capítulo me chamou muita atenção, muito mesmo. E ele é um capítulo assim, fácil de se definir. Nós temos ali as saudações pessoais, nós temos depois as admoestações e advertências, nós temos as saudações dos cooperadores e no final uma palavra de louvor a Deus ou a doxologia. Então, é um capítulo que ele tem muito conteúdo, ele tem muita coisa e chamou muito a minha atenção. Agora, eu queria
falar com os irmãos a respeito de algumas passagens, como eu disse, passagens conhecidas, mas eu fiz uns destaques nessas passagens. E eu queria já colocar a primeira passagem, Atos capítulo 1, versículo 8. Os irmãos têm aqui na frente, né? Atos, a primeira parte aqui é o nosso tema, né? Um testemunho eficaz. Aí Ana já pode ir para o segundo. Atos capítulo 1, versículo 8. Inclusive no sábado também nós tivemos uma consideração muito interessante a respeito desta passagem com Mateus capítulo 28, né? A passagem diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. O destaque aí fica para minhas testemunhas. Isso tem a ver com a nossa pregação pessoal, particular, com o nosso testemunho. Um testemunho para Deus, né? Mais uma passagem, aí já pode mudar. Efésios capítulo 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Irmãos, apenas um breve comentário. A partir daquele instante que o Senhor realmente resgatou a nossa vida e nos trouxe tão grande salvação, Ele estabeleceu boas obras para que nós pudéssemos passar por elas, para que nós pudéssemos realmente fazê-las em nossas vidas. Então, nós somos criados para estas boas obras. Mais uma passagem, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Sim, irmãos, nós estaremos um dia diante de um tribunal. Não aquele do trono branco, porque deste nós não mais enfrentaremos. Mas estaremos no tribunal de Cristo, o bema de Cristo. E tudo aquilo que nós fizemos nesta vida, tudo aquilo que nós fizemos depois que nós cremos em Jesus, aquilo vai estar sendo colocado ali. E nós vamos ver um pouco mais para frente a respeito destas obras. Próxima, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Isso deve chamar a nossa atenção para o fato de que estas obras, elas só terão valor se nós a considerarmos que é para a glória de Deus. Nada para nós mesmos, irmãos. Nada para que nós realmente estejamos sendo lembrados, a não ser que pelo nosso testemunho, aquilo realmente leve uma expressão da direção de Deus para a vida de outras pessoas. Então, nós assim passaremos por esse tempo e o Senhor vai realmente recompensar aqueles que fizerem bem o seu caminho, né? Agora, a última passagem, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 11 a 15. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então, nossas vidas, nós estamos edificando, ou o Senhor está edificando as nossas vidas, mas o que nós estamos contribuindo para a construção dessa casa espiritual? E aqui fala desses elementos: ouro, prata, pedras preciosas, que apuradas pelo fogo, ficam
realmente mais puras ainda, né? E tem também a madeira, feno e palha, que o fogo vai extinguir. Tudo aquilo que nós fizemos na carne, tudo aquilo que nós fizemos que não honrou o nome do Senhor, isto realmente se perderá com fogo. Mas a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, se permanecer, esse receberá galardão. Esse receberá galardão. E a última passagem aqui está em Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Irmãos, Paulo aqui, escrevendo aos Filipenses, ele está chamando a atenção sobre o testemunho, o nosso testemunho. Ele queria ouvir acerca dos irmãos em Filipos, de que eles estavam tendo uma vida que estava sendo edificada pelo Espírito Santo de Deus. Então, Paulo queria ouvir a respeito deles. E isso acontece conosco, irmãos. O nosso testemunho, ele precisa ser considerado à luz da palavra de Deus, e esse testemunho precisa dar honra e glória ao nome do Senhor. Agora, irmãos, nós vamos então para Romanos capítulo 16. Pode colocar para mim? Romanos capítulo 16, versículo 1 e versículo 2. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Irmãos, esta passagem ficou no meu coração ao longo de semanas, talvez mais de um mês, a respeito do testemunho desta irmã Febe. E olha, aqui o apóstolo Paulo, ele faz uma declaração muito importante. Eu queria começar por essa declaração de Paulo. Nossa irmã Febe. Paulo está afirmando categoricamente que aquela irmã era salva. Parece uma coisa simples, né? Uma coisa elementar. Mas infelizmente não. Porque muitas vezes tem pessoas que estão no meio da igreja, que estão até mesmo servindo, mas essas pessoas podem não ser salvas, podem não ter realmente o Espírito Santo habitando suas vidas. Mas aqui Paulo, ele fala desta irmã. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Aqui, a palavra servindo aqui pode estar bem relacionada com diaconia ou diácono. Então pode ser que Febe, lá em Cencreia, era uma diaconisa. Mas há irmãos que dizem que talvez não. Talvez ela fazia a obra do diaconato como cada um de nós temos que fazer. Cada um de nós, num certo sentido, somos diáconos. Nós precisamos estar servindo ao Senhor e servindo uns aos outros. Então, naquela época, as pessoas, especialmente as mulheres, que tinham realmente condição, elas estavam sempre atentas para a necessidade dos pobres, dos doentes, daqueles que chegavam realmente na comunhão e precisavam de ajuda. Então, pode ser que Febe era uma mulher assim, uma mulher que expressava a diaconia por ser uma mulher que estava servindo ao Senhor. E aqui Paulo ainda fala, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. A palavra protetora aqui, ela poderia ser melhor traduzida como benfeitora ou patrocinadora. Benfeitora ou patrocinadora. Então, irmãos, uma conclusão que nós chegamos, conjectura, né? Estamos conjecturando, é que essa mulher, ela tinha uma expressão da palavra de Deus na sua vida que chamou a atenção do apóstolo Paulo. Então, ela era salva, verdadeiramente salva, ela estava servindo a igreja
a qual ela pertencia, e também ela era uma protetora, inclusive, do apóstolo Paulo. Tem um irmão que ele viveu a maior parte da sua vida no século XX, mas ele morreu agora em 2014. Seu nome é John Stott. E eu, quando estava lendo alguma coisa a respeito desse capítulo 16, eu me deparei com John Stott. E este homem, um teólogo britânico, que ele trouxe muita contribuição para a igreja. Vou abrir um parênteses aqui para falar sobre ele. Primeiro, eu acredito que muitos dos irmãos aqui leram um dos seus livros, Cristianismo Básico. É um livro que percorria os lugares onde nós estávamos participando, né? Ali, e este livro era um livro indicado e muito lido, inclusive por jovens, né? Mas ele escreveu outros livros também, muitos livros, mas John Stott, ele falou algo a respeito de Febe. E foi muito interessante. Nas suas considerações, ele imaginou uma carta que talvez o apóstolo Paulo teria escrito para Febe. Eu vou ler, então, pelo menos uma parte dessa carta que John Stott fez, ou imaginou, e ele escreveu assim: prezada irmã Febe, Paulo, né? Como se Paulo estivesse se referindo a Febe. Não posso deixar de te agradecer pela ousadia e coragem em ter levado pessoalmente minha carta aos irmãos de Roma. Talvez você não tenha ideia do que esta carta significará, não só para eles, mas também para todo o cristianismo dentro do Império Romano e fora dele. Sua disposição e seu compromisso certamente influenciarão muitas vidas e seu nome será lembrado. Em Cristo, irmão Paulo. Então, uma carta imaginária que Paulo talvez tivesse escrito para agradecer àquela irmã. Irmãos, Febe era uma grega e o seu nome vem do panteão de deuses gregos. O significado é deusa lua e que irradia luz. Interessante que provavelmente depois da sua conversão, tirando deusa lua, irradiar a luz de Cristo, foi isso que ela fez a partir de então, né? E ela talvez fosse uma viúva, devia ter recursos, uma mulher de negócios, e provavelmente o fato de Paulo ter escolhido Febe para levar esta carta a Roma não tenha sido totalmente sem propósito, porque é bem provável, como uma mulher empreendedora de negócios, talvez cuidando dos negócios do seu falecido marido, ela tivesse que ir a Roma, uma vez por ano, cada 2 anos. E então o apóstolo Paulo recebeu desta irmã esta disposição. Eu estou indo para Roma e posso levar esta carta aos irmãos de lá. Se foi isso que aconteceu, irmãos, uma coisa que nós temos que considerar, e eu vou colocar aqui, é o seguinte: não deve ter sido fácil a viagem desta irmã para Roma. Como nós sabemos, ela era de Cencreia, ela vivia ali nesta grande Corinto, né? Um lugarejo que ficava ali a 11 quilômetros mais ou menos da capital, Corinto, né? Da cidade maior ali, do Peloponeso. E esta irmã deve ter feito 2 trajetos, que eu imagino, irmãos, que não deve ter sido fácil. Viajar naqueles navios, naquela época, imagina, um navio de 50 metros de madeira, e ali 200 e tantas pessoas, sendo que uma boa parte deles eram remadores, possivelmente escravos, para conduzir aquela embarcação, que dependia também muito do vento, né? Então, eu fiz aqui um mapa. Tem um mapa, isso, daquela região, Mar Mediterrâneo. E ali, irmãos, nós temos o que talvez Febe teve que fazer.
ela teve que sair da sua cidade, e uma das rotas, pegando o navio mesmo em Cencreia, que era um dos portos, né, da cidade de Corinto, e ela percorreu ali naquela, não sei se está dando para enxergar, naquela tracejado vermelho, ela percorreu nesse navio. Imaginem, um navio sem conforto, um navio onde a maioria eram homens, e provavelmente homens ali de má índole. E esta mulher, talvez no seu camarim ali, né, mas enfrentando toda a situação daquela viagem. E não foi uma viagem curta, uma viagem que pode ter levado de 20 a 30 dias para ela chegar até lá. Ela passaria ali por a parte do Mediterrâneo, chegaria ali em Siracusa, depois de Siracusa ela iria passar pelo Estreito de Messina e depois chegaria até Roma, até o porto, né, de Puteoli ou então Ostia. E dali ela pegaria um carro a cavalos e chegaria com mais 25 quilômetros até a cidade de Roma. Ou ela fez uma outra viagem, não sendo esta, ela foi até Corinto, pegou um navio em Corinto, passou pelo estreito, o Golfo de Corinto, e depois ela avançou ali por alguns dias até chegar do outro lado da Itália, possivelmente numa cidade que hoje tem o nome de Brindisi. Ali ela pegou um carro a cavalos, né, puxado por cavalos, e fez uma viagem de 580 quilômetros, mais ou menos, pela Via Ápia, até chegar em Roma. Irmãos, é provável que essa mulher talvez não tenha tido toda a visão daquilo que ela, a responsabilidade que ela assumiu de levar essa carta para Roma. Ela estava levando uma carta que, com certeza, irmãos, mudou o mundo, mudou o mundo. Nós vamos ver Agostinho sendo influenciado por essa carta, nós vemos ali Lutero e a Reforma influenciados por ela, e nós aqui hoje. Nós estamos aqui hoje também influenciados por esta carta, uma das cartas do Novo Testamento e uma das que o apóstolo Paulo escreveu. Então, irmãos, eu queria ainda trazer 2 testemunhos. Vou colocar uma foto aqui de 5 homens. 5 homens? Isso. Estes 5 jovens, eles saíram da faculdade e com um propósito no seu coração. Eles queriam ir até o Equador para dar um testemunho de Deus, para levar a palavra do Senhor, o Evangelho, para os índios Aucas. Quem eram esses índios? Índios que não conheciam a civilização. O nome Aucas significa cruéis. E estes 5 homens, já casados, todos eles se propuseram a essa tarefa. Mas o que me chamou a atenção no testemunho de um deles, Jim Elliot, aquele que está no meio, foi a carta que ele escreveu para o seu pai, ou seus pais. Ele escreveu assim: "O Senhor deu-me uma sede de justiça e piedade, para a qual Ele é a única fonte. Somente Ele pode satisfazer esta sede, ainda que Satanás esteja interessado em apagá-la ao suscitar um vasto leque de diversões, tais como a vida social, a busca de renome, de boa posição ou a obtenção de diplomas acadêmicos. O que será senão o desejo dos incrédulos, cujas paixões são falsas e pervertidas? Estes valores não podem em nada cativar a alma que já viu a beleza do Senhor. Provavelmente vão ouvir falar da menção que obtive na faculdade. Ela reveste-se do mesmo caráter. Esse diploma vai ser arrumado daqui a pouco numa velha mala, juntamente com o prêmio especial que ganhei, resultado de 4 anos de estudos na universidade. Debaixo do sol, tudo é vaidade e anda atrás do vento. A verdadeira vida está escondida em Cristo. Nesta vida aqui, nunca conseguimos uma realização completa. Chegar a um objetivo há muito desejado leva-nos a ambicionar por outro ainda mais elevado.
processo que só se termina com a morte. Que o Senhor nos ensina a viver cada dia como se fosse o último. Como Paulo disse, não tenho a minha vida em nada por preciosa, somente para acabar a carreira da fé. O que aconteceu com esses irmãos? Eles foram para o Equador, montaram uma base, trouxeram suas famílias, com já alguns filhos, e ali eles foram realmente tentando fazer contatos com os índios Aucas. Havia um rio, né, perto ali, Rio Curaray, e num pequeno avião que um deles era piloto, ele, por diversos dias, foi voando até que apareceram um casal de índios. E eles então começaram a julgar espelhos e qualquer outra coisa assim para tentar cativar aqueles índios. E eles pegaram. E foram diversos os dias em que eles fizeram isso, sobrevoando e julgando aqueles apetrechos ali, né, para os índios. Até que um dia o casal de índios veio com alguma coisa que parecia frutas e colocou ali. Eles falaram, é a hora de descer. Vamos fazer o contato. Eles desceram, saíram do avião e quando eles foram se dirigir para aquele casal de índios, o casal saiu correndo, entrou na floresta e vieram líderes da tribo, vieram com flechas e lanças e pegaram realmente os 4 ainda na praia e mataram aqueles 4. Um deles correu, mas quando ele entrou no rio, ele também já entrou flechado e ele também foi morto. Nos Estados Unidos, uma boa parte das pessoas criticando disse, por que razão 5 jovens, recém-casados, fizeram uma loucura desta? Mas, irmãos, nas igrejas, consideraram diferente. O testemunho destes 5 homens fez com que movimentasse, nos anos 50 e 60, os Estados Unidos, para que missões alcançassem os 4 continentes, os 5 continentes, né? Alcançassem todos os lugares. E aí, irmãos, ficou o testemunho desses rapazes, que consideraram melhor entregarem suas vidas para que o Senhor pudesse fazer de acordo com a sua vontade. Sabe o que aconteceu? Resumindo bem a história. 2 daquelas mulheres, 2 daquelas viúvas, elas consideraram o seguinte, vamos continuar esta obra. Pediram a direção de Deus e de alguma forma conseguiram contato com uma pessoa da tribo que havia fugido de lá, por uma razão ou outra, e começaram a aprender o idioma. E fizeram contato. E sabe o que aconteceu? No final dos anos 60, numa das cruzadas de Billy Graham, foi mencionado, foi chamado um homem, um indígena. Sabe quem era? Um daqueles que liderou a morte dos 5 missionários. E ele ali trouxe o seu testemunho. O testemunho do amor de Deus que transforma vidas. E ele então estava ali representando toda uma tribo que ouviu do Evangelho. Valeu ou não valeu a morte daqueles 5 filhos de Deus? Com certeza valeu. E o último testemunho, tem mais uma foto que eu gostaria de colocar aqui. Este casal me chamou muita atenção. Diversas vezes que eu li a história deles, eu chorei. Eu vou tentar controlar minhas emoções. John e Beth Stan. John e Beth Stan, isso mesmo. Isso, pode ficar aí. Este casal sentiu o chamado de Deus para a China. Mas eles se encontraram lá. Ela era filha de missionários, já estava na China, já falava um pouco do idioma chinês. Ele chegou depois. Se conheceram, se casaram, tiveram uma filha. Mas o que aconteceu em 1933, pouco tempo que eles estavam lá, Mao Tse-tung já estava liderando uma guerrilha na China, implantando o comunismo. E o que aconteceu é que eles estavam no interior. E uma grande leva de soldados, né, terroristas, comunistas, eles foram e chegaram na cidade onde estava John e Beth Stan. Quando chegou lá, diversos
fugiram, diversas pessoas fugiram. Alguns até que estavam lá naquela a comunidade cristã foram embora. Mas John e Beth não foram. Receberam alguns soldados na sua casa. Deu café com bolachas para eles. E depois disso, aqueles homens os arrastaram com a sua filhinha para o centro da cidade. Eles ficaram presos durante algumas horas, mas depois os levou para o centro e falou: vocês não vão embora. Vocês vão morrer. A não ser que vocês declarem que este Cristo que vocês têm anunciado é mentira, isto não tem nenhum fundamento, não tem razão. E aí, nós vamos deixar vocês vivos. O que aconteceu é que eles dois disseram: não, nós não vamos negar, de forma alguma. E ali havia algumas chinesas que estavam já na comunidade, e eles pegaram a criança e pediram: podia deixar a criança com alguma daquelas mulheres, e assim foi feito, com o endereço nos Estados Unidos, para que, com a direção de Deus, essa criança pudesse voltar à família dos dois lá. E sabe o que aconteceu? Eles foram arrastados para o centro daquela rua ou praça, e ele foi decapitado na presença dela. Antes de ser decapitado, ele aí falou em inglês. Só ela, a esposa, ouviu, porque ali eram chineses. E ele deve ter falado alguma coisa a respeito: Deus, está a minha vida nas tuas mãos. E a esposa, logo depois, também foi decapitada. E os corpos dos dois ficaram ali até que muito mais tarde fosse retirado e enterrado de uma forma digna. O que aconteceu nos Estados Unidos foi que, em 1933 para frente, houve um chamado para missões muito grande. Jovens se dispuseram para a tarefa de darem o seu testemunho, levarem o evangelho às almas perdidas, quer na China, quer na África, em todo e qualquer lugar. E assim aconteceu. Nós vamos ver essas pessoas no céu, irmãos. Eles já desfrutam de alguma forma da presença do Senhor. E o que bate no meu coração é o seguinte: nós às vezes nos atrapalhamos com os negócios dessa vida. Nós nos atrapalhamos e o nosso testemunho fica prejudicado. E Deus está sempre dando oportunidade para que nós nos voltemos para Ele, para que nós possamos realmente voltar e saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Irmãos, nós estamos aqui como uma pequena parte da Igreja de Cristo, aqui na nossa cidade. Mas sabe que aqui nós podemos, cada um de nós, ser um testemunho que esteja iluminando a vida de pessoas com a palavra de Deus, para que essas pessoas sejam salvas. Então, Febe foi uma mulher. Eu sempre vou lembrar de Febe, até que possa encontrar-me com ela lá na eternidade. Ela foi uma mulher que, com certeza, ela era dedicada ao Senhor. Ela deu a sua vida para que a carta de Paulo pudesse chegar em Roma. Com certeza, ela sabia que esta viagem não seria uma viagem fácil. Não seria uma viagem que pudesse ter retorno para ela. Mas ela, como uma servidora, como uma mulher realmente que estava dedicada ao Senhor, e provavelmente ali, benfeitora, protetora, era porque ela, na sua condição talvez financeira boa e de certa influência, ela protegeu não só o apóstolo Paulo, como outros irmãos na igreja em Cencreia e Corinto, pela sua influência, até enquanto ela pôde fazer isso, sem sombra de dúvidas. Irmãos, eu queria terminar com Colossenses. Colossenses é uma das cartas que chama muito a minha atenção, capítulo 1 de Colossenses, e assim eu concluo.
Colossenses capítulo 1, versículos 9, 10, 9, 10. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Irmãos, esta é a razão pela qual Deus tem nos mantido vivos aqui neste mundo. Não há outra razão. A razão é para que nós possamos transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. E tendo conhecimento dessa vontade, dia após dia, sendo acrescentada em nossas vidas, nós possamos frutificar em toda boa obra e continuando crescendo no pleno conhecimento de Deus. Irmãos, esta é a vida que vale a pena ser vivida. Esta é a vida que com certeza deu norte àqueles irmãos que eu mencionei aqui, poucos, né? Mas são muitos, muitos irmãos, muitos testemunhos de pessoas que entregaram a sua vida e deixaram para trás essa vida, não considerando que nada dessa vida tivesse um valor eterno. Por isso que realmente Jesus falou: ajuntai tesouros no céu, onde ladrões, nem a traça, nem o ferrugem corrói. Porque se nós estivermos ajuntando ou considerando os tesouros da terra, nós realmente seremos infelizes, muito infelizes. Né? E Jesus falou que a verdadeira alegria e felicidade está nesta frase que Lucas registrou. Jesus falando: quer ser feliz? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Se nós chegarmos aqui domingo após domingo, irmãos, com este pensamento de não queremos receber bênçãos, mas sermos uma bênção na vida de um irmão, de uma irmã, eu creio que nós experimentaríamos ser verdadeiramente felizes. Que o Senhor possa conduzir a sua palavra aos nossos corações. Senhor, eu agradeço esta oportunidade mais uma vez. E mesmo que sem habilidade nas minhas considerações, a palavra do Senhor é suficiente, plena e tem todo o poder para continuar falando aos corações dos meus irmãos. Portanto, ó Deus, que o Senhor seja honrado e glorificado por nossas vidas. E faça com que amanhã, segunda-feira, não possa ser um dia comum, mas possa ser um dia em que nós vamos procurar saber qual é a vontade do Senhor. Obrigado, ó Deus. Isso eu peço e agradeço no nome de Jesus. Amém.